bom dia, gente linda! Como vocês estão nesse dia maravilhoso? Começando mais uma leitura desse livro aqui, Nação Dopamina, Anna Lembke. E, bom, uma leitura bem diferente das que a gente estava acostumado aqui, mas estou achando muito interessante. Espero que vocês também. Então, vamos começar aqui. Nós estamos na página 23. Vamos começar nossos 15 minutinhos por dia. O lado sombrio do capitalismo. Aos 23 anos, Jacob conheceu e se casou com a sua esposa. Os dois se mudaram para o apartamento de 3 cômodos onde ela vivia com seus pais. E ele abandonou sua máquina, esperando que fosse para sempre. Ele e a esposa inscreveram-se para conseguir um apartamento próprio, mas souberam que a espera seria de 25 anos. Na década de 1980, isso era comum no país no leste europeu onde viviam. Em vez de se submeterem a décadas morando com os pais dela, eles decidiram ganhar um dinheiro extra e separá-lo para comprar seu próprio canto mais cedo. Começaram um negócio por computador, importando máquinas de Taiwan, juntando-se à crescente economia informal. O negócio prosperou e logo eles ficaram ricos pelos padrões locais. Adquiriram uma casa e um pedaço de terra. Tiveram 2 filhos, um menino e uma menina. Sua trajetória ascendente parecia garantida quando Jacob recebeu uma oferta para trabalhar como cientista na Alemanha. Ele se atirara à chance de se mudar para o Ocidente, de ele progredir em sua carreira, de proporcionar às crianças todas as oportunidades que a Europa Ocidental podia oferecer. A mudança trouxe-lhes oportunidade, com certeza, mas nem todas boas. Depois que nos mudamos para a Alemanha, descubro a pornografia, filmes pornôs, shows ao vivo. A cidade onde moro é conhecida por isso e não consigo resistir. Mas dar um jeito durante 10 anos. Trabalho como cientista, trabalho duro, mas em 1995 tudo muda. O que mudou? Perguntei, já adivinhando a resposta. A internet. Eu ter 42 anos e estar indo bem, mas com a internet minha vida começa a despencar. Certa vez, em 1999, eu estar no mesmo quarto de hotel que já havia estado talvez 50 vezes. Eu ter grande conferência, fala importante no dia seguinte, mas fico acordado a noite toda assistindo pornô, em vez de preparar a minha fala. Chego na conferência sem dormir e sem palestra. Faço discurso muito ruim, quase perco o emprego. Ele abaixou os olhos e sacudiu a cabeça, lembrando-se. Depois daquilo, começa um novo ritual, disse ele. Sempre que vou a um quarto de hotel, coloco notas adesivas por toda parte, no espelho, no banheiro, na TV, no controle remoto, dizendo não faça isso. Não faço até o último dia. Fiquei chocada com o quanto os quartos do hotel são uma caixa de Skinner moderna. Uma cama, uma TV, um minibar, nada para fazer senão pressionar a alavanca para receber a droga. Ele tornou a baixar os olhos e o silêncio alongou-se. Dei-lhe tempo. Foi então que pensei pela primeira vez em acabar com a minha vida. Eu acho que o mundo não vai sentir minha falta e talvez fique melhor sem mim. Fui até a sacada e olhei para baixo. 4 andares, seria suficiente. Um dos maiores fatores de risco para se tornar dependente de qualquer droga é o fácil acesso a ela. Quando a obtenção da droga é mais fácil, nossa possibilidade de experimentá-la aumenta. Depois de experimentá-la, ficamos mais propensos a nos tornarmos dependentes dela. A atual epidemia de opioides nos Estados Unidos é um exemplo trágico e irrefutável desse fato. A quadruplicação de opioides prescritos nos Estados Unidos, oxicodona, hidrocodona e fentanil, entre 1999 e 2012, aliada à sua ampla distribuição em cada canto da América, levou a taxas crescentes de dependência de opioides e de mortes relacionadas. Uma força-tarefa designada pela Associação de Escolas e Programas de Saúde Pública, Association of Schools and Programs of Public Health, publicou um relatório em 1º de novembro de 2019, concluindo que a tremenda expansão do suprimento de fortes opioides vendidos sob receita médica de alta potência, bem como o de efeito prolongado, levou ao aumento em escala da dependência desses opioides e à transição de muitos para opioides ilícitos, incluindo o fentanil e seus análogos, o que levou a um aumento exponencial de overdoses. O relatório também afirmou que o transtorno de uso de opioides é causado pelas repetidas exposições a opioides. Da mesma maneira, a diminuição do fornecimento de substâncias adictivas diminui a exposição e o risco de dependência em males relacionados. Um experimento natural no século passado para testar e provar essa hipótese foi a Lei Seca, um banimento constitucional de alcance nacional sobre a produção, a importação e o transporte e a venda de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos de 1920 a 1933.
A lei seca levou a uma redução acentuada do número de consumidores e potenciais dependentes do álcool. A taxa de embriaguez pública e de incidência de doenças hepáticas relacionadas ao álcool caíram pela metade durante esse período, na ausência de novos remédios para tratar dependência. Claro, houve consequências imprevistas, como a criação de um grande mercado clandestino a cargo de gangues criminosas, mas o impacto positivo da lei seca no consumo de álcool e a morbidez a ele relacionada é amplamente subestimado. Os reduzidos efeitos da bebida resultantes da lei seca persistiram nos 30 anos subsequentes. Na década de 1950, à medida que o álcool passou a ser, novamente, mais acessível, seu consumo aumentou progressivamente. Na década de 1990, a porcentagem de estadunidenses que bebiam álcool aumentou quase 50%, enquanto a bebedeira de alto risco aumentou 15%. Entre 2002 e 2013, a dependência alcoólica diagnosticável subiu 50% nos adultos mais velhos, acima de 65 anos, e 84% nas mulheres, dois grupos demográficos que antes eram relativamente imunes a esse problema. Sem dúvida, o acesso mais amplo não é o único risco para a dependência. O risco aumenta se temos pai, mãe, avô ou avó biológicos adictos, mesmo quando somos criados fora do lar dos dependentes. A doença mental é um fator de risco, embora a relação entre ela e a adicção não esteja clara. A doença mental leva ao uso de drogas. O uso de drogas causa ou revela a doença mental, ou a coisa está entre uma e outra. O trauma, a revolta social e a pobreza contribuem para o risco da dependência. As drogas passam a ser um meio de lidar e conduzir a mudanças epigenéticas, mudanças transmissíveis às cadeias de DNA fora dos pares básicos herdados, afetando a expressão genética tanto no indivíduo quanto na sua prole. Apesar desses fatores de risco, maior acesso às substâncias adictivas pode ser o fator de risco mais importante para as pessoas modernas. O suprimento criou demanda, uma vez que todos nós caímos presas do vórtice de um uso compulsivo desenfreado. Nossa economia de dopamina, o que o historiador David Cartwright chamou de capitalismo límbico, está conduzindo essa mudança, auxiliada pela tecnologia transformadora que aumentou não apenas o acesso, como também o número, a variedade e a potência das drogas. A máquina de controlar cigarros, por exemplo, inventada em 1880, a máquina de enrolar cigarros, por exemplo, inventada em 1880, tornou possível passar de 4 cigarros enrolados por minuto para o impressionante número de 20 mil. Atualmente, são vendidos no mundo 6,5 trilhões de cigarros por ano, traduzidos em aproximadamente 18 bilhões de cigarros consumidos por dia, responsáveis pelo número estimado de 6 milhões de mortes no mundo. Em 1805, o alemão Friedrich Sertner, enquanto trabalhava como aprendiz de farmácia, descobriu o analgésico morfina, um opioide alcaloide 10 vezes mais potente do que o seu precursor, o ópio. Em 1853, o médico escocês Alexander Wood inventou a seringa hipodérmica. Essas duas versões contribuíram para centenas de registros em publicações médicas do final do século XIX, de casos iatrogênicos iniciados pelo médico de dependência à morfina. Numa tentativa de encontrar um analgésico opioide menos adictivo em substituição à morfina, os químicos vieram com um composto totalmente novo que denominaram de heroína, de Heroic, palavra alemã para corajoso. A heroína revelou-se de 2 a 5 vezes mais potente do que a morfina e abriu caminho para a narcomania do início dos anos 1900. Hoje em dia, os potentes opioides de categoria farmacêutica, tais como oxicodona, hidrocodona e hidromorfina, estão disponíveis em todas as formas imagináveis: pílulas, injeções, adesivos, spray nasal. Em 2014, um paciente de meia idade veio ao meu consultório chupando um pirulito de fentanil vermelho vivo. O fentanil, um opioide sintético, é de 50 a 100 vezes mais potente do que a morfina. Além dos opioides, hoje muitas outras drogas são também mais potentes do que no passado. Os cigarros eletrônicos, chiques, discretos, sem cheiro, com sistemas de disponibilização de nicotina recarregável, levam a taxas mais altas de nicotina no sangue em períodos mais curtos de consumo do que os cigarros tradicionais. Eles também vendem inúmeros sabores destinados a atrair clientes. A maconha de hoje é 5 a 10 vezes mais potente do que na década de 1960 e é encontrada em biscoitos, bolos, brownies, gummy bears, pot tarts, pastilhas, óleos aromáticos, tinturas, chás, a lista é infinita. Aí tem um asterisco aqui sobre esses pot tarts. Aqui a autora faz a alusão a Pop Tart, uma espécie de massa recheada com fruta ou chocolate servida no café da manhã depois de esquentada, muito popular entre as crianças nos Estados Unidos. A Pop Tart é o equivalente, só que contendo maconha,
que é vendida legalmente nas localidades onde a maconha foi liberada. Em todo o mundo, a comida é manipulada por técnicos. Após a Primeira Guerra Mundial, a automação das linhas de produção de salgadinhos e frituras levou à criação das batatas fritas embaladas. Em 2014, os estadunidenses consumiram 51 quilos de batata por pessoa, sendo 15 quilos de batatas frescas e 36 quilos restantes de batatas processadas. Quantidades imensas de açúcar, sal e gordura são acrescidas a grande parte dos alimentos que comemos, bem como milhares de sabores artificiais são incluídos para satisfazer nosso apetite moderno por coisas como sorvete de rabanada e bisque tailandesa de coco e tomate. Com acesso e potência crescentes, o polifármaco, ou seja, o uso de múltiplas drogas simultaneamente com grande proximidade, passou a ser a norma. Meu paciente, Max, achou mais fácil me mostrar um cronograma do seu uso de drogas do que explicá-lo para mim. Como você pode ver na ilustração a seguir, ele começou aos 17 anos com álcool, cigarros e maconha, Maria Joana. Aos 18, cheirava cocaína. Aos 19, mudou para oxicodona e alprazolam. Logo aos seus 20 anos, usou Percocet, fentanil, cetamina, LSD, PCD, DXM e MXZ, chegando a oxomorfina, um opioide de classificação farmacêutica que o levou à heroína, que ele usou até me procurar aos 30 anos. No total, ele passou por 14 drogas diferentes em pouco mais de uma década. Daí tem aqui uma linha do tempo de uso de drogas desse cara. O mundo de hoje oferece um vasto complemento de drogas digitais que antes não existiam, ou, se existiam, agora estão acessíveis em plataformas que aumentam exponencialmente a sua potência e disponibilidade. Isso inclui pornografia online, jogos de azar e videogames, só para citar alguns. Além disso, a própria tecnologia é adictiva, com suas luzes pulsantes, seu estardalhaço musical, seu conteúdo ilimitado e a promessa, com uma participação contínua, de recompensas cada vez maiores. Minha própria progressão, de um romance açucarado, de um vampiro relativamente domestificado, para o que equivale à pornografia socialmente sancionada para mulheres, pode ser atribuída ao advento do leitor eletrônico. O ato de consumo por si só se tornou uma droga. Meu paciente Xi, um imigrante vietnamita, viu-se fisgado no ciclo de busca e compra de produtos online. Para ele, a euforia começava com a decisão do que comprar, continuava com a antecipação da entrega e culminava no momento em que ele abriu o pacote. Infelizmente, a euforia não durava muito, além do tempo que ele levava para arrancar a fita adesiva da Amazon e ver o que havia dentro. Seus cômodos estavam cheios de bens de consumo baratos e ele devia centenas de milhares de dólares. Mesmo assim, não conseguia parar. Para manter o ciclo funcionando, passou a encomendar produtos ainda mais baratos, chaveiros, canecas, óculos escuros de plástico, devolvendo-os imediatamente após a entrega. A internet e o contágio social. Jacob decidiu não dar um fim à sua vida naquele dia no hotel. Justamente na semana seguinte, a sua esposa recebeu o diagnóstico de câncer cerebral. Eles voltaram à sua terra natal e ele passou os 3 anos seguintes cuidando dela até ela morrer. Em 2001, aos 49 anos, ele se reaproximou da sua namorada de tempos de escola e eles se casaram. Eu contara a ela antes de a gente se casar sobre o meu problema, mas talvez eu tenha minimizado quando contar para ela. Só para dizer uma coisa, assim, esses verbos que estão na coisa errada, na forma errada, é provavelmente a forma com que ele falava, porque eles estão aqui sublinhados. Então, realmente é uma forma que ele usava para fazer essa comunicação, tá? Jacob e sua nova esposa compraram uma casa juntos em Seattle. Jacob viajava para trabalhar como cientistas no Vale do Silício. Quanto mais tempo ele passava longe da esposa, mais retomava seus velhos padrões de pornografia e masturbação compulsiva. Eu nunca vejo pornografia quando estamos juntos, mas quando eu estou no Vale do Silício, eu viajando e ela não estar comigo, aí eu vejo. Jacob fez uma pausa. Para ele, era claramente difícil abordar o assunto a seguir. Às vezes, quando mexo com eletricidade no meu trabalho, sinto alguma coisa nas mãos. Fico curioso. Começo a imaginar qual seria a sensação de tocar meu pênis com uma corrente elétrica. Então começo a pesquisar online e descubro toda uma comunidade de pessoas que usa estímulo elétrico. Ligo eletrodos e fios ao meu sistema estéreo. Tento uma corrente alternada, usando a voltagem do sistema estéreo. Então, em vez de um simples fio, conecto eletrodos feitos de algodão embebido em água salgada. Quanto mais alto o volume do estéreo, mais alta a corrente. Com o volume baixo, não sinto nada. Com o volume mais alto, é doloroso. No meio termo, a sensação pode me levar ao orgasmo. Arregalei os olhos, não consegui evitar.
Mas isso é muito perigoso, ele prosseguiu. Percebo que se acontece uma queda de energia, poderia ocorrer uma sobrecarga e eu poderia me machucar. Morreram pessoas fazendo isso. Online eu fico sabendo que posso comprar um kit médico, como vocês chamam aquilo, aquelas máquinas para tratar dor? Uma unidade TENS? É, uma unidade TENS, por $600. Ou eu mesmo posso fazer uma por $20 e decido fazer a minha. Compro o material, faço a máquina. Ela funciona bem. Ele fez uma pausa. Mas aí, a verdadeira descoberta, posso programar ela. Posso criar rotinas personalizadas e sincronizar a música com a sensação. Esse aparelho, essa unidade TENS, ela explica aqui depois, que é um aparelho de estimulação nervosa elétrica transcutânea, também chamado de unidade TNS, usado para diminuir a percepção de dor aguda ou crônica. Que tipo de rotinas? Punheta, boquete, pode escolher. Então eu descubro não só as minhas rotinas. Vou online, baixo a rotina de outras pessoas e compartilho a minha. Algumas pessoas escrevem programas para sincronizar com vídeos pornôs. Então você sente que está assistindo como uma realidade virtual. O prazer vem da sensação, é claro, mas também de construir o aparelho e antecipar o que fará. Experimentar maneiras de melhorar e compartilhar com as pessoas. Ele sorriu ao se lembrar, pouco antes, de o seu rosto despencar, antecipando o que veio depois. Olhando-me atentamente, percebi que ele estava avaliando se eu conseguiria aguentar aquilo. Preparei-me e acenei com a cabeça para que ele continuasse. A coisa piora. Há salas de bate-papo onde você pode assistir as pessoas se dando prazer ao vivo. Você assiste de graça, mas tem a opção de comprar fichas. Eu dar fichas para a boa apresentação. Eu me filmo e coloco online. Só as minhas partes íntimas, nenhuma outra parte minha. No começo é empolgante ter estranhos me olhando, mas também me sinto culpado de que olhar daria ideia a outras pessoas, mas elas poderiam ficar dependentes. E elas poderiam ficar dependentes. Bom, vou parar por aqui, tem uma pausa na fala dele, que ela começa agora a explicar um pouco, e depois ela volta para a história do Jacob. Então eu vou parar por aqui, segurem a ansiedade até amanhã, e a gente continua com essa história amanhã. Te espero. Beijo e até lá.